No Advocacy de hoje vamos falar sobre os trabalhos da Câmara Municipal de Belo Horizonte, como é a atuação da presidente e sua importância no Legislativo. Então fique aqui conosco que o Advocacy já começou. E hoje eu recebo a presidente da Câmara de Belo Horizonte, Nelly Aquino, do Podemos. Ela vai falar para nós sobre um pouco, sobre o seu trabalho à frente do Legislativo Municipal. Eu estou aqui com a vereadora. Obrigado, vereadora. É um prazer ter a senhora aqui conosco. E é uma honra, a gente já tinha tentado aqui achar essa agenda, mas encontramos hoje, né? O grande prazer é meu poder falar um pouco sobre esse desafio que é estar à frente da Câmara Municipal e muito feliz em estar com você aqui, participando do seu programa. Para nós, falar sobre Belo Horizonte, eu queria primeiro saber o seguinte, Nelly Aquino, isso é um chamado, porque às vezes na carreira a gente fala, gente, isso é um sacerdócio. É um chamado, assim, você entende que isso Deus comissiona a pessoa para fazer um trabalho, sobretudo da importância do que você faz? Como que você vê isso? Eu tenho certeza que são propósitos, porque apesar de sempre trabalhar na vida pública, sempre estar no meio político, eu não tinha a intenção de me candidatar. E eu sou a improvável. Em todos os espaços que eu já ocupei, eu era a única que provavelmente não ganharia. É mesmo? Sim. E foi o seu primeiro mandato? Ou qual mandato? Qual que é o seu mandato hoje? O meu primeiro mandato, eu ganhei a eleição de 2016. Eu não era candidata a vereadora. Eu registrei a minha candidatura no último dia possível de registro. Não tive pré-campanha e tivemos menos de 30 dias de campanha eleitoral com material para realmente ter acesso ao eleitor. E ninguém acreditava na minha vitória, mas Deus quis assim, nós ganhamos a eleição com 4.750 votos em 2016. E logo, em 16? Em 16. Entrando para a Câmara, no segundo biênio, teve eleição para a mesa. A Câmara Municipal nunca elegeu um vereador de primeiro mandato para a presidência. Sempre foram vereadores com longa experiência. E, mais uma vez, a probabilidade era pequena. Eu coloquei o meu nome na disputa e fui eleita a primeira vereadora de primeiro mandato, depois de 83 anos, a ser presidente da Câmara Municipal. E eu sou a primeira mulher presidindo a casa por 2 vezes, porque a Luzia Ferreira foi presidente uma vez, e eu sou a segunda presidente e a primeira a presidir a casa por 2 vezes. Não é muito desafio começando tudo junto ou quase junto, não? É muito desafio, mas ao mesmo tempo você encontra dentro desses desafios a oportunidade de fazer diferente. Verdade. De mostrar que a instituição Câmara Municipal é de muita relevância para a cidade. É um espaço de debate democrático que tem que ser levado a sério e que não é por causa de alguns personagens que passaram por lá que a imagem da instituição deve ser manchada. Então, nós conseguimos, ao longo desse tempo, mostrar que a Câmara pode ter boa gestão financeira, fazendo devoluções volumosas para os cofres públicos, devolvemos 100 milhões no ano passado. Esse ano já começamos dia 1º de fevereiro, primeiro dia útil, abrindo mão de 44 milhões, uma gestão assim que cuida da Câmara, cuida dos servidores, cuida dos vereadores, mas se preocupa com o dinheiro público e com responsabilidade. E, principalmente, uma Câmara independente. Vereadores que entendem que eles não são funcionários do prefeito, que a Câmara não é puxadinho da Prefeitura e que não precisamos ser subservientes ao prefeito. Temos que ter respeito, diálogo, compreensão, mas somos líderes eleitos e escolhidos pelo povo para ocupar o espaço e para representá-los. Eu quero explorar vários desses pontos dessa sua resposta e da sua fala, mas eu queria voltar um pouquinho assim nos desafios da Nelly, porque você mesma falou assim, a primeira mulher de primeiro mandato, e era o seu primeiro mandato, né? Sim. A primeira mulher com 2 mandatos na presidência consecutivos. E qual que é o momento que starta assim na pessoa, Nelly? Principalmente assim,
Você é cristã. Sim. Num dado momento, assim, eu também sou cristão e quando nós entendemos que temos um chamado de Deus para fazermos aquilo que estamos fazendo, eu sou advogado. E eu costumo dizer, olha, isso aqui é o meu ministério, eu trabalho como ele chama e comissiona para cada uma forma de atuação, uma atuação numa área, mas o compromisso é o mesmo. Primeiramente, com ele, né, até a palavra diz, olha, faça tudo muito bem feito, como se fosse para Deus. Então, nesse sentido, com essa questão sua, qual que é o momento que startou na Nelly? Olha, o meu chamado, o meu ministério é esse, porque você já tinha uma trajetória em órgão público, né? Você passou em várias... Você já tinha experiência na administração pública. Eu comecei a me interessar por política, eu tinha 14 anos. Então o chamado é longo. Eu comecei a panfletar para um determinado político, eu queria entender o que eu estava fazendo. Eu pedindo voto para um deputado federal, mas eu queria saber qual era a real função dele, como a gente poderia acionar, como funcionava realmente as instituições, né? E depois que eu panfletei para esse candidato, eu nunca mais deixei de trabalhar na política. Olha só. Em 96, eu fui trabalhar com a vereadora Elaine Matosinhos, que era uma mulher, era uma delegada. Me lembro. Que defendia muito os direitos das mulheres, e eu fui trabalhar com ela, trabalhei com ela na Câmara Municipal, ela ganhou para deputada, depois eu fui para a Assembleia com ela durante um tempo, e lá em 2000, ainda bem mais jovem, eu coordenei um partido político em Ribeirão das Neves e por falta de nome de mulheres eu fui candidata lá e fiquei como suplente. Então isso lá em 2000. Mas eu não tinha a intenção de ser candidata a vereadora, como não tinha intenção nesse mandato anterior que eu fui eleita. Depois eu trabalhei na Fundação Rural Minas, na Câmara Municipal, na Prefeitura de Belo Horizonte, tanto na Regional Venda Nova, no Social, quanto na Secretaria de Governo. E isso eu tenho certeza que foi Deus me preparando para aquilo que eu teria que enfrentar lá na frente. Hoje eu consigo enxergar tudo que eu passei como uma escola e um preparo. Passei por todos os órgãos que eu poderia passar e deixando sempre relações muito boas, construções muito boas. Meu irmão foi vereador por 2 mandatos, ele iria para a reeleição do seu 3º mandato, ele teve um problema partidário e um problema de saúde e desistiu da candidatura, foi quando o meu nome surgiu como o nome do grupo para essa candidatura. E isso era muito improvável, eu trabalhava construindo a imagem e o trabalho de uma outra pessoa. Sim. E eu tive que transferir tudo isso para mim. E tudo muito rápido. De início, eu custei para entender. Deve ser complicado, né? Que parece assim, olha, você veio falar do outro, mas você estava já com... Você já tinha intenção e estava ainda, assim, às vezes pode criar uma dificuldade com o eleitor, né? No nosso caso, não, porque eu sempre fui muito profissional e muito coerente com as minhas ações e partiu, assim, do grupo e não de mim a intenção quando ele já não sairia mais. Agora, com relação à presidência, eu nunca sonhei em ser presidente da Câmara, ainda mais no primeiro mandato. Isso seria ousadia demais, apesar de eu ser bem ousada. Mas em uma reunião, uma das primeiras reuniões para discutir mesa, eu falei, olha, eu quero ser vice, quero pôr meu nome na disputa da chapa de vice. Aí um querido amigo, até pastor, que também vereador e não está lá com a gente agora, ele me cutucou, eu fiquei quieta ali. Depois da reunião ele falou, não fala que você quer ser vice. Fala que você quer fazer parte da mesa, porque você vai ser nossa presidente. Olha só. E quando ele falou isso... Já profetizou lá. Quando ele falou isso, eu puxei a responsabilidade e falei, vou ser presidente. E graças a Deus, porque foi ele que me colocou lá, tenho certeza disso, assumi 2 anos muito tumultuados. A Câmara Municipal, pela primeira vez na história, cassou o vereador, e não foi um só. Em menos de um ano, caçamos 2 vereadores, eu sofri muita pressão, ameaça, chantagem, perseguição. Perseguiram minha família, meu filho, que na época tinha 5 anos de idade. Nossa! E o que me sustentou foram 2 coisas, Deus e ser mulher. Porque eu tinha certeza que se eu abandonasse aquele cargo, ouviria muito, mulher não dá conta.
Ah, sim. Não é lugar para mulher. Mulher não tem estrutura para isso. Aguentou a pressão. Não né? aguentou a pressão. Primeiro, eu tinha muita confiança em Deus e Deus colocava anjos para todos os lados para ir desarmando todas as armadilhas o tempo inteiro. E segundo, eu tinha que sustentar a força da mulher à frente da Câmara Municipal. Fui candidata novamente a vereadora, fui reeleita e entrei novamente, até com a proposta dos meus colegas que já estavam lá, olha, você tem que continuar como presidente, seu trabalho vem sendo muito sério, a casa vem sendo vista de uma outra forma pela sociedade, nós queremos você como presidente novamente. E estou aqui, cumprindo o meu segundo mandato, estou no segundo ano do segundo mandato, encerro em dezembro esse mandato de presidente. E não pode ser reeleita, né? Não posso ser reeleita e também acho que não devo, tenho que passar o bastão para um outro colega, dar continuidade, porque o serviço público é isso, é você dar a sua contribuição e dar licença para que o outro venha para colocar suas ideias também. A famosa alternância, né? Justamente. Que é o que é saudável para a gestão pública. Sim, assim, até para que a gente faça com que a democracia exista efetivamente. Exatamente. Agora, Nelly, você falou uma coisa aí anteriormente muito interessante, que às vezes, nós temos um desenho do Estado brasileiro, a organização social. Eu costumo dizer, brincando, porque eu estudei, no tempo que eu estudei, tinha uma disciplina chamada OSPB, Organização Social e Política do Brasil. E aí depois veio, não, isso é coisa da ditadura, acaba com isso, acabou. Mas naquele momento, assim, ainda, não sei se, bem no início ainda, assim, da educação básica, você entendia o Estado brasileiro muito bem. Então, desde criança eu sabia o que era uma Câmara, o que era uma Assembleia, Senado, Câmara de Deputados, Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, que compõem assim, a estrutura do Estado brasileiro, essa organização do Estado brasileiro. Para mim, sempre isso foi muito claro. E, algum tempo atrás, eu me deparei com uma pessoa amiga, assim, formada em ensino médio, e já uma pessoa com a profissão, perguntando se o cargo de vereador era mais alto que o cargo de senador. Ou seja, não tem noção do que é o Estado brasileiro. Se ele não sabe qual é o papel de um senador e o papel de um vereador, eu não estou falando que um é mais importante que o outro. A função é diferente, num lugar diferente, com uma abrangência geográfica e política diferentes. Ou seja, se ele não tem noção disso, nós não conhecemos o Estado brasileiro, né? E digo isso para falar, se eu não sei qual que é o papel do vereador em relação a um senador, automaticamente não vou saber qual que é a diferença entre o vereador e o prefeito. Então, assim, não tem muita clareza disso, né? Então, nessa sua experiência aí de vereadora recente, com a carreira já tão intensa, e de presidente da Câmara, por exemplo, você tem visto isso, por exemplo, como que a cidade vê o legislativo hoje na relação com o executivo, ou o executivo é chefe do legislativo? Como é que você vê isso e ajuda a gente a esclarecer para o nosso telespectador nesse sentido? O desconhecimento é muito grande, infelizmente, né? E foi colocado na cabeça do cidadão comum que política é coisa chata. E que política não presta. E com isso as pessoas fogem desse debate, fogem dessa discussão e até de buscar esse entendimento. A população em geral não sabe qual é a real função do vereador. No entanto, que temos hoje uma Câmara mais propositiva... acha que é para pedir cesta básica, né? Sim, nesse caso são até onde o Estado ainda não consegue cumprir o seu papel. E é aquela necessidade básica mesmo. O trabalho do vereador, né? Isso. Assim, esse mandato que está sendo um mandato mais propositivo, nós tivemos até o momento 2 CPIs que já foram concluídas. Eu quero falar disso. E eu ouvi muito, CPI é uma afronta. CPI é um instrumento que o parlamento tem para fiscalizar. Se você não encontra dentro do executivo as informações que você pede, se você não encontra diálogo suficiente para poder esclarecer as dúvidas, o único instrumento que a Câmara tem de fiscalizar mais profundamente uma matéria é através da CPI. Mas quando nós falamos sobre o desconhecimento do cidadão, isso foi implantado porque quanto menos conhecimento tem, mais fácil de cativar os votos de forma ignorante.
Então, mulher não gosta de política. Eu participo de vários grupos de mulheres, as minhas colegas não entendem se eu estou na Câmara ou se eu estou na Assembleia em alguns casos. É isso que eu digo. E elas não sabem qual é a minha real função dentro da Câmara Municipal. Mas por quê? Porque política não é coisa para mulher. E olha que a mulher é a que mais precisa das políticas públicas. Sim. Porque quando falamos em políticas públicas, quando falamos de escola, quem vai atrás da escola por filho é a mulher, da UMEI é a mulher. Quando falamos de hospital, quem acompanha o paciente geralmente é a mulher. Então, se precisa de uma UPA de qualidade, de um posto de saúde de qualidade, quem está à frente é a mulher. Mas foi embutido na cabeça dela que política não é coisa para ela. Mas isso é cultural. E nós só vamos mudar isso aos poucos. Quem fica com o filho dentro de casa com fome ou não, porque está numa situação vulnerável, é a mãe. Mulher. Quem passa pelo desespero é a mãe. É verdade. E ela não entende ainda, a mulher ainda não entende o seu papel junto ao espaço político. Eu sempre falo, olha, alguns políticos podem não prestar, mas a política ainda é a melhor forma de construção democrática que temos dentro do nosso país. Não, e também lembrando o seguinte, desvios tem em todo lugar. Todos os setores. Todos os setores. Nós temos desvios. Eu sou advogado, tem desvios na advocacia, o judiciário tem muitos desvios. Não adianta generalizar. Tem desvio em todo lugar. Então, assim, tem desvio na política? Tem desvio na Câmara de Vereadores, em termos de caráter de vereadores? Tem, como a presidente acabou de falar aqui. Foram dois vereadores cassados, inédito, em um mandato só, né? Sim. Ou seja, tem desvio em todo lugar. Nas nossas famílias tem desvios. Então, não é por causa disso, né, Nelly, que nós vamos falar, olha, não vou envolver com isso porque só tem gente... Não só tem gente ruim. Tem pessoas do bem e precisa de outras pessoas do bem apoiando para que o que é bom realmente aconteça. E né? muito pelo contrário, né? Se você encontra ali num espaço, você enxerga no espaço só pessoas que não deveriam ocupar aquele lugar, é que você realmente tem que participar para que essa mudança seja feita. É né? verdade, é verdade. Agora, eu acho que não vai dar tempo de responder nesse bloco, a gente continua o seguinte, na relação entre executivo e legislativo municipal. Qual que é a correlação, eu não estou falando de briga político-partidária, mas assim, de poder mesmo nos termos da lei. Você falou da CPI, se precisa de alguma informação, o executivo não disponibiliza essa informação. E uma CPI, por que ela tem mais força do que um requerimento comum? É por força de lei, está previsto na lei? E qual que é a obrigação, por exemplo, do executivo atender isso que uma CPI, por exemplo, requisita? O regimento prevê que a prefeitura tem que responder todos os requerimentos dos vereadores num prazo máximo de 30 dias. E isso não aconteceu nos últimos anos. No mandato anterior, o prefeito tinha uma base de 35 vereadores, dos 41, 35 era base. Então era muito tranquilo para que ele desse continuidade. Nesse mandato, nós temos vereadores independentes. Eles não são oposição, mas têm posicionamento. E esses vereadores fazem requerimentos, fazem questionamentos, e a prefeitura ignora. A falta de diálogo e a falta de respeito do prefeito com a instituição Câmara fez com que ele mesmo usou esse termo, a corda esticasse. Eu sempre deixei bem claro que... A corda? Esticasse. A corda esticou. Ele usou esse termo. Eu sempre deixei bem claro que a Câmara estava aberta para o diálogo no momento que ele quisesse, independente do prefeito que estiver na cadeira. Ele vai ter que entender que para caminhar com respeito com a Câmara, ele tem que ter diálogo. A Câmara, os 41 que estão lá, eles não foram sorteados, não. Eles foram eleitos pelo povo, escolhidos pelo povo e tem alguma razão de estar ocupando o cargo lá. Nós temos que entender que são duas instituições diferentes que debatem a cidade. Então, o prefeito faz as suas propostas e a Câmara Municipal debate para ver se aquilo realmente é o que a cidade está precisando. Então, com funções diferentes. E essa questão da subserviência ou da prefeitura achar que vereadores são secretários de prefeito tem que ser mudado. E isso para o bem da democracia. Nós temos um prefeito atual que ele tem um posicionamento muito típico dele, né?
e que foi para a imprensa algumas vezes chamar vereadores de boçais, com termos assim, adjetivos que não deveriam ser utilizados e que a Câmara tem repúdio por isso. E os vereadores têm uma postura hoje sólida de posicionamento na Câmara. E aprova aquilo que considera realmente necessário para a cidade e não só porque o prefeito assim o deseja. Isso trouxe alguns transtornos, o prefeito tentou separar alguns vereadores e segregar, falando, olha, tantos vereadores não vão ser mais recebidos pela prefeitura ou não serão mais atendidos pelos secretários. Temos que entender que a prefeitura não é a casa de ninguém, né? A prefeitura é um espaço público e tem obrigações, e o vereador é um líder eleito que tem seus deveres para ser cumprido, dentro deles fiscalizar a prefeitura. Tivemos no ano anterior 2 CPIs extremamente importantes. Desculpa, inclusive, só antes de falar do CPI, o prefeito está submetido a algumas coisas da Câmara, como, por exemplo, as suas contas são prestadas, pode ser julgado pela Câmara, no caso aí de impeachment, alguma coisa é a Câmara que julga, ou seja, o prefeito não é o de Belo Horizonte, é o Estado, a Constituição é assim. Ele não está acima da Câmara. Em alguns lugares, ele, inclusive, está submetido àquilo que a Câmara vai votar, né? Mas houve uma inversão de papéis ao longo dos anos, e não entendo o porquê. E a Câmara sempre se acomodou e se manteve subserviente à Prefeitura. Isso mudou em Belo Horizonte. Belo Horizonte vem sendo exemplo para muitas cidades de Minas. Eu recebo muitos presidentes de Câmara que chegam e falam, olha, estamos vendo o posicionamento que a Câmara está tendo e a nossa Câmara também tomou a decisão de ser mais propositiva. E é isso que a Câmara Municipal... Eu vou te dar um exemplo de mudança. No mandato anterior, você, vereador, apresentava um projeto que os vereadores votavam sim no primeiro turno, sim no segundo turno. Mandava para a prefeitura, o prefeito vetava, os vereadores mantinham o veto naquilo que acreditava que era bom. Isso não acontece mais. Se votou sim no primeiro turno, sim no segundo turno, na hora que o prefeito vetar, o veto vai ser derrubado. Por quê? Está votando naquilo que acredita que é bom para a cidade. Isso é coerência. E a Câmara vem agindo com coerência, sabe? Agora, com relação... Você falou, desculpa, eu te interrompi, você estava falando da CPI. Sim, com relação à CPI. Tivemos 2 CPIs. Quem não discute hoje mobilidade, BH Trans, transporte público? É o caos. É um caos. Belo Horizonte, o serviço não atende e é só transtorno. A Câmara fez diversos requerimentos. Na verdade, essa CPI era para ter sido aberta no mandato anterior, não teve assinaturas o suficiente. Nós começamos o ano já com as 14 assinaturas para abertura da CPI, porque os vereadores que entraram queriam discutir o transporte público em Belo Horizonte. Essa CPI conseguiu investigar e apontar diversas falhas no contrato, apontou que existe uma máfia no transporte público e pediu o indiciamento de diversas pessoas. Foi muito esclarecedor, tivemos matérias de diversas redes de TV e jornais apontando aquilo que a Câmara mostrou. Foi um trabalho de 6 meses de investigação e de acompanhamento que as mudanças virão. Começou agora com o fim da BH Trans e uma mudança na modalidade. O prefeito acabou com um comitê de repactuação que tinha sido criado com a participação de 4 vereadores, com a participação da BH Trans, do Ministério Público, da CETRA, e ele acabou com esse comitê e retirou daí a possibilidade de rediscutir o formato desse contrato que aí existe, que até o Ministério Público já pediu para que seja extinto, porque realmente não atende. A outra CPI foi a CPI da Covid, que tinha que ser discutido os gastos com a Covid. Desculpa, deixa eu só voltar. Não, pode falar da Covid, porque eu quero perguntar de uma verba também que foi noticiado, que foi para o setor de transporte coletivo. É isso que eu vou falar agora. Descobriu com a CPI que 220 milhões foram destinados às empresas de ônibus ao longo da Covid, isso sem passar pela Câmara, sem ter uma documentação que as empresas
pedissem, solicitassem, demonstrassem com números as necessidades, e esses 220 milhões foram passados para as empresas sem muitas justificativas. E isso foi descoberto na CPI da Covid, dos gastos com Covid. Então, está aí a importância... Essas informações ainda não chegavam à Câmara, até a CPI? Não tínhamos essa informação. Porque, na verdade, quando você vai dar um subsídio, tem que ser passado pela Câmara para ser votado. E não passou pela Câmara, essa discussão. Isso não configuraria improbidade administrativa? Foi encaminhado para o Ministério Público que essa avaliação tem que ser feita pelo MP. Foi pedida o indiciamento também ao Ministério Público. Mas isso também do prefeito? Não, só dos gestores ali da política específica? Me parece que nas duas CPIs o Calil foi citado e pedido indiciamento. Na da BH Trans eu tenho certeza absoluta. Na da Covid eu tenho ainda uma dúvida, mas creio que foi pedido o indiciamento dele também no da Covid. E agora sai da Câmara continua essa investigação e instrução do processo, como a gente diz, só que agora na seara do Ministério Público. Sim, porque é preparado um relatório, esse relatório é aprovado pela comissão e esse relatório é encaminhado para o Ministério Público para que eles avaliem se vão fazer um indiciamento e dar continuidade na investigação de acordo com aquilo que foi apurado pelos vereadores e pelos técnicos da Câmara Municipal. É interessante a gente lembrar aqui, para quem nos acompanha, né, Nelly, que a Câmara não tem essa atribuição legal. Ela faz levantamento de indícios, se tem elementos, ela pode chegar à conclusão, olha, tem elementos para o indiciamento, mas ela não pode indiciar. Não temos esse poder. Porque não é a lei não confere à Câmara. Não temos esse poder. A Câmara não fez nada, fez o papel dela. Daí para frente é o Ministério Público que, se precisar de outras informações, vão pedir para a Câmara de Vereadores. E também, eventualmente, a Polícia Civil pode apurar se tiver, mas daí para frente, se vai entrar com a denúncia, que é a ação na Justiça Criminal ou não, já é o Ministério Público, inclusive de ressarcimento, eventualmente, de algum dano ao erário. É uma ação que o Ministério Público tem que promover na Justiça, sendo que a Câmara de Vereadores já encerrou o seu papel nessa tarefa, digamos assim. Justamente, a Câmara cumpriu o seu papel e encerrou, entregando nas mãos de quem realmente pode dar continuidade, que é o Ministério Público. Bom, vamos aguardar agora, né? Tem elementos, se não tem, o Ministério Público vai fazer isso também lá na sua tarefa de uma forma isenta, né? Justamente. Agora, e os projetos da Nelly, mulher presidente da Câmara, na Câmara e para a cidade de Belo Horizonte? Bem, meus projetos enquanto vereadora são muito voltados à família e às mulheres. As bandeiras da Nelly, digamos assim, né? Isso. Eu sempre falo que eu gostaria muito de estar brigando politicamente pelos direitos que as mulheres têm, mas infelizmente a gente ainda está brigando pelo direito à vida, né? Nós temos altos índices de feminicídio, de violência contra a mulher e são muitas palestras, fóruns, debates e discussões junto com as delegadas daqui de Minas, tentando buscar saída. Conseguimos levar para a Câmara Municipal, em parceria com o Governo de Estado, um posto de atendimento da Delegacia de Mulheres para aquelas mulheres que se sentem inseguras de procurar uma delegacia. Nós temos todos os atendimentos que tem na Delegacia de Mulheres dentro da Câmara Municipal, com a servidora da Polícia Civil lá acompanhando, com a inspetora lá acompanhando e todo o atendimento com acompanhamento psicológico e acompanhamento jurídico. Isso foi uma grande conquista da Câmara, em apoio às mulheres. Nesse período de pandemia, os números aumentaram muito, né, de violência, infelizmente, mas conseguimos abrir essa porta como um facilitador para as mulheres que se intimidam de ir a uma delegacia. Chegando na Câmara Municipal, tem todos os atendimentos. Nesse ano que passou, eu passei por uma luta pessoal, eu tive câncer de mama. Olha só. Perdi minha mãe em maio, descobri câncer de mama em junho e fiz a retirada em julho, uma cirurgia e uma reconstrução mamária. E por mais que eu já fazia campanhas para esclarecer as mulheres da necessidade do autoexame, da mamografia, quando acontece com você, você é o exemplo para as outras. Eu fiquei o período... Vivo, né?
Eu fiquei o período da pandemia sem fazer o exame de mamografia. Quando eu fui fazer, tinha lá uma surpresinha para mim, que graças a Deus não era pequeno, mas não era um câncer tão violento. Eu fiz a retirada, fiz a radioterapia, estou em tratamento, tomando a quimioterapia oral, mas bem, dando conta de tocar a minha vida normalmente. Graças a Deus, tenho certeza de uma coisa, que primeiro é Deus e segundo você manter uma cabeça tranquila, porque 50% da cura está naquilo que você carrega dentro do seu subconsciente. Então, assim, graças a Deus, a gente vem superando essa luta. Com isso, veio uma proposta de criarmos um projeto Empresa Amiga da Mulher. As empresas que incentivam as mulheres que trabalham com elas, de fazer a mamografia, de procurar um ginecologista, de fazer o autoexame, porque o câncer, em 90% dos casos, quando é descoberto a tempo, ele tem cura. O problema do câncer de mama, que atinge, em sua grande maioria, as mulheres, temos um número muito pequeno de homens com câncer de mama, quando é descoberto a tempo, a mulher se trata, assim como eu, que é tudo muito rápido depois que você descobre. Chamado diagnóstico tardio, né? Sim. E ela tendo essa prevenção, que na verdade não tem como ter uma prevenção do câncer, é descobrir realmente, ter o diagnóstico a tempo para o tratamento adequado, sabe? E a empresa que fizer esse incentivo ganha um selo da Secretaria Municipal de Saúde como empresa amiga da mulher, mesmo para criarmos aí uma corrente, uma cultura, sabe? Também, né? No ambiente de trabalho. É porque é muito pouco falado sobre isso. E a mulher ainda a mulher tem muita vergonha do seu próprio corpo, e a mulher ainda tem vergonha de falar que tem câncer de mama. Quando eu publicitei que estava com câncer de mama, eu fui chamada por algumas dezenas de mulheres que estavam passando pelo mesmo caso e que estavam com vergonha. Olha só. Somente os parentes mais próximos sabiam que Como elas se estavam fosse uma passando. culpa delas, né? Elas se culpam. Ô Nelly, que coisa impressionante essa nossa cultura de lidar com a saúde. Por exemplo, você está falando do câncer de mama na mulher, mas os homens também têm medo de fazer um exame com o urologista sobre câncer de próstata. Sim. E assim, fazem piada, mas não vão mesmo ao médico. Tem né? medo, o homem tem não vergonha, gosta, se tem intimidam. Vergonha. Mas o caso das mulheres não é diferente, apesar das mulheres estarem mais presentes às consultas, mas elas se envergonham, se constrangem e se responsabilizam pela doença. E o mais triste da doença, nós temos muitas mulheres que são abandonadas pelos maridos na doença. Não é abandono de separação, não. É abandono de estar debaixo do mesmo teto, mas não cuidar, não acompanha em uma consulta, não abandona a mulher sozinha com o problema. Eu, graças a Deus, eu tenho os meus 50%, que é o meu marido, ele é muito presente na minha vida. Oh, que bênção. E todas as consultas, todos os exames, internação, ele sempre lá comigo. E é extremamente importante a presença do marido com a mulher nesse momento, porque a mulher é sempre presente com o marido nos momentos que ele precisa. Oi, gente, vamos seguir aqui. Eu não vou perguntar, até por questão de preservá-lo, o exemplo do marido da Nelly, que dá atenção para a mulher. E muitas vezes a mulher, ela fica doente, abandonada pelo marido sem separar e dentro de casa, e ela continua cuidando sozinha da doença, da casa, dos filhos, de tudo dentro de casa e mais um problema de saúde. E sem ter muitas vezes o apoio do marido. Então, olha, cuidem das mulheres e os homens também, né, Nelly? Justamente. Aproveitem e vão cuidar da saúde, porque isso não é culpa do homem, não é questão de vergonha do homem, é prevenção. Então, vamos deixar a vergonha de lado e cuidar da saúde. Até porque essa ausência traz a depressão e a depressão faz com que a doença agrave. É verdade. Vou falar sobre um outro projeto, eu trouxe até aqui esse cordãozinho. É cordão de girassol que chama o projeto. Nós temos muitas doenças que são doenças ocultas, né? Que são síndromes, Daqui, deixa eu mostrar. Nós temos aí o símbolo do autismo e temos o girassol. Temos doenças ocultas, que aos olhos de quem não tem conhecimento, é uma pessoa que não tem nenhum tipo de problema. Deixa eu só ver se dá para pegar aqui, Nelly. Desculpa, pode ir falando que eu vou tentar ajustar ali. Tá bom.
E geralmente pode ser alguma pessoa que não aguenta esperar por muito tempo, pode ser uma pessoa que tem alguma síndrome e que precisa de uma assistência especial por essas doenças ocultas. Esse colar, assim que a lei, nós já votamos em primeiro turno, mas assim que a lei estiver em vigor, a pessoa que usar esse colar vai ser reconhecida em bancos, rodoviários, isso já é usado em países do exterior, aeroportos, supermercados, e essas pessoas serão priorizadas no atendimento. Porque quando é uma deficiência física, é fácil de você olhar e saber que aquela pessoa tem algum problema. Agora, quando são doenças ocultas, já é um pouco mais complicado. É uma pessoa que tem autismo, é a pessoa que tem algum tipo de transtorno. E esse colar é para facilitar a visualização dos atendentes e saber que ali tem uma pessoa que é prioridade para o atendimento e que está em votação na Câmara Municipal também. Foi uma proposta que veio de uma mãe que nos pediu todos os nossos projetos, geralmente parte da sociedade. As pessoas trazem as propostas. Esse é o Rumo Certo ou não? Que tem... Não, esse aqui é um projeto de lei. Ah, sim. Rumo Certo é minha paixão. A gente está chegando ali, já falta só um minutinho. Fala para nós o que é o Rumo Certo. Rumo Certo é um projeto social que fica na periferia, no bairro Céu Azul. Sim. Que comecei ele há mais de 10 anos e sou fundadora dele. É um projeto que acolhe pessoas para cursos profissionalizantes. Então, aquele que não sabe fazer nada de prático, lá nós temos cursos em diversas áreas, desde a área de beleza, manicure, depilação, maquiagem, cabeleireiro. Temos artes marciais, temos culinária, decoração de festa. São mais de 30 cursos. Temos um atendimento jurídico gratuito, temos psicologia gratuita. Então, é uma parceria com uma faculdade que faz um atendimento psicológico gratuito. E, assim, já atendemos mais de 10 mil famílias e o que queremos é ampliar, porque o terceiro setor ainda faz muita falta para ocupar o espaço onde o Estado não ocupa. Não ocupa, é verdade. E que não dá conta de ocupar, né? Sim. Nelly, ficou muita coisa aí para falar? Nossa, eu fico aqui mais 40 minutos. Mais um programa inteiro, né? Eu imagino. Olha, lamentamos assim a conversa, a informação, não só da sua trajetória, mas a importância do Legislativo, né? Quero agradecer demais sua presença aqui conosco. Prazer te receber, muito obrigado mesmo. Acho que é importante para todo mundo que nos acompanha. E dizer assim, olha, é importante ouvir a fala da Nelly. Tem um versículo na Bíblia que diz que se o Senhor não edificar a casa, se Ele não edificar a cidade, nós podemos ter os melhores vereadores do mundo. É lógico que várias pessoas não vão concordar conosco porque não comungam da mesma fé. Mas nós cremos que todo o nosso cuidado, você começou aqui falando isso, se o Senhor não cuidar, se Deus não cuidar da cidade, pode ter milhões de pessoas envolvidas, comprometidas e competentes igual a Nelly, mas vão trabalhar em vão. Então, é nele que está firmado o nosso temor, nossa confiança. É nele que a gente busca esperança e fé e sabemos que é ele que pode transformar a vida não só do cidadão, da pessoa, mas da cidade como um todo, né, Nelly? Temos uma cidade maravilhosa, com pessoas maravilhosas e a Câmara Municipal hoje vive na presença de Deus e tem certeza que as mudanças virão. Amém, amém. Obrigado, vereadora. Eu que agradeço, muito feliz em participar. Prazer, bom trabalho, Deus te abençoe nesse ministério e nesse desafio que você tem lá, viu? Amém. E nós esperamos que vocês tenham gostado aqui do nosso bate-papo de hoje. O Advocacy termina aqui, nos vemos na próxima semana e te convidamos a falar conosco aí através do nosso WhatsApp, que é o 31 98 959 7615. E até lá.